Olá pessoal, devido a problemas com o sinal da internet que está fraco, nossa live de hoje não vai ser ao vivo, tá? Eu estou gravando a aula de vocês desse conteúdo que a gente vai ver agora e as dúvidas que vocês tenham, digamos assim, podem me encaminhar ali por e-mail ou no próprio chat da live que eu vou estar tirando as dúvidas para vocês, tá bom? Segue tudo normal, só o único detalhe é que não está sendo ao vivo a aula, tá? O que nós vamos abordar hoje? Que tema que a gente vai abordar hoje? Hoje a gente vai falar sobre como, então, encontrar a área da base da sapata. Na aula passada a gente vem vendo já mais de uma aula, na verdade, a questão da resistência do solo, né? Que é através do SPT, que é uma das maneiras, né, que a gente consegue ver, então, a resistência do solo. Com base nessa resistência que a gente vai verificar no SPT, como eu disse, é uma das maneiras que eu consigo verificar essa resistência do solo. Com base nesse resultado encontrado na sondagem, eu consigo utilizar esses valores para comparar, digamos assim, para confrontar com a carga que eu sei que tem cada pilar da minha edificação, tá? Esse dimensionamento ele é feito com a interação entre as duas questões, ou seja, a resistência do solo e a carga que cada pilar está descarregando no solo. Com base nisso, eu atribuo uma área à base dessa sapata. Isso seria como um exemplo bem simples, bem fácil de se identificar essa interação, essa análise. Eu acho que até já comentei com vocês, é aquela questão do sapato de salto das mulheres. Quanto mais fino for o salto, mais facilmente ele enterra no chão, né? A área da base da sapata tem a mesma ideia. Quanto maior for essa base da sapata, mais carga ela tem capacidade de transmitir ao solo. Se a carga for bem pequena, eu consigo fazer uma sapata com uma área bem pequena, porque eu vou ter resistência para o solo e não vai ocorrer a deformação excessiva do solo, que seria a questão do recalque, né? Que a gente não quer o recalque, o diferencial, né? O recalque de maneira que toda edificação baixe um pouco, que é o normal, tá? Toda edificação vai baixar um pouco, vai assentar no solo, digamos assim, com o tempo. Mas o que a gente não deseja, o que a gente não quer, é o recalque diferencial. O que é o recalque diferencial? Vocês vão ver ainda na disciplina de patologias, que é aquele recalque em que um lado da edificação ela abaixa, digamos assim, tá? Ela recalca, como o próprio nome diz, mais do que o outro, tá? E isso vai gerar fissuras na parede, tá? Alguns tipos de fissuras, daí vocês vão ver lá na disciplina de patologias, tá? Mas então, a ideia de dimensionar uma sapata é justamente isso, pensar o tamanho da sapata de maneira que não ocorram essas deformações excessivas do solo, nem também eu não desejo que a sapata fique muito grande, porque é desperdício de material. Por isso a ideia então de dimensionar uma sapata. E hoje vocês vão ver como fazer isso, é bem simples, tá? Eu vou trazer um exemplo prático para vocês vão fazer sozinhos, inclusive parte dele, e bem numa aula bem curta que a gente vai fazer, vai ser possível, vocês já vão entender qual que é o procedimento que eu vou adotar para fazer esse dimensionamento, tá? Com base no SPT. Há possibilidades também, inclusive, boa parte das edificações os engenheiros, enfim, acabam se utilizando disso para dimensionar uma sapata, é que boa parte das regiões do país, elas têm já mapeado uma resistência aproximada, tá? Dos solos, tá? Inclusive Santa Rosa, eu não pesquisei bem certo, mas se eu não me engano, Santa Rosa também já tem isso, tá?
Tem artigo publicado da Unijuí dizendo qual que é a resistência aproximada do solo de Santa Rosa, tá? E com base nesses valores é o que o pessoal acaba utilizando para dimensionar a sapata. Obviamente que não é o recomendável, tá? O recomendável é o quê? Eu já falei para vocês na aula passada, que é a realização da sondagem, a realização do SPT, para a gente descobrir qual que é o SPT do solo aonde vocês desejam edificar a construção de vocês, tá bom? Esse valor que eu digo que existe publicado é apenas um valor médio para a região. Não significa que o solo que vocês vão edificar não significa que de fato tenha aquela resistência. Não há garantia disso, entendeu? Então, o melhor mesmo é fazer então o SPT, a sondagem, ou alguma outra sondagem. Enfim, estou dizendo SPT porque acaba sendo a mais simples e a mais utilizada para esse tipo de situação, esse tipo de dimensionamento, tá? Então, pessoal, o que é o tal do dimensionamento? Como que ele se dá o dimensionamento da sapata, tá? O dimensionamento de uma sapata, ele se dá então por meio de uma interação entre a resistência do solo e a carga transferida ao solo, isso é o que diz a teoria, tá? De modo que os esforços solicitantes não ultrapassem o valor da pressão admissível na interface solo-fundação, ou seja, cada solo tem uma resistência X, tá? A minha ideia do dimensionamento é que cada pilar, cada fundação, né, cada sapata, não ultrapasse essa resistência. Como que eu posso fazer isso? Tendo em vista que eu tenho uma carga já consolidada, digamos assim, que eu preciso transferir ela para o solo, que é a carga que veio do pilar. Bom, aí que entra aquele exemplo que eu falei para vocês do sapato de salto, que é, eu tenho uma carga determinada no pilar, eu tenho que pensar uma área da base de maneira que essa carga não exceda a capacidade de suporte do solo. E eu faço isso simplesmente ajustando a área, deixando a sapata maior de base. A altura dela não vai interferir muito nessa questão de resistência, tá? De transferência de carga para o solo. O que interfere de fato é a base, tá? Que é onde é o sapato que está transferindo a carga para o solo, tá? Ali eu trouxe um exemplo para vocês que aqui eu tenho o exemplo de duas sapatas aí praticamente quadradas que estariam então transferindo a carga que vem de dois pilares, tá? Esses pilares eles têm que transferir a carga para o solo e eles transferem essa carga através das sapatas, então, tá? Obviamente que em alguns tipos de edificações, principalmente edificações residenciais e casas pequenas, em alguns casos nem são executadas sapatas, tá? O pessoal acaba executando só a viga baldrame, tá? Ou, como popularmente conhecido, alicerce, acaba executando só como se fosse essa viga aqui da imagem que eu trouxe para vocês, tá? É uma metodologia de construção de fundação, tá? Mas o ideal mesmo é a sapata. Por quê? Porque eu tenho que encontrar solo firme para mim transferir a carga da edificação, tá? E o solo firme, como eu já falei com vocês também, dificilmente ele vai ser encontrado na superfície, tá? E aonde que está a viga baldrame? Aonde que está esse alicerce aqui? Geralmente na superfície, que é a partir dali para cima que vai ser executada a parede, tá? No caso de eu executar só a viga baldrame e procurar então o solo mais firme, eu teria que executar uma viga baldrame muito alta. Eu teria um desperdício bem grande de concreto, tá? Não que não possa ser executado, como eu disse. Existem várias edificações que são construídas dessa forma, tá? Mas o ideal aí, o normal seria então a execução de sapatas e sobre elas, bem como está na imagem aqui, então,
seria executado a viga baldrame, então, para distribuição dessas cargas em cima das sapatas, ok? Como eu disse antes, pessoal, dúvidas, mandem e-mail ou no próprio chat, mandem alguma dúvida que vocês tenham aí, que a gente vai tirando essas dúvidas aí, tá? Teoricamente é um processo bem simples, essa questão do cálculo das áreas das sapatas, mas como é o primeiro contato de vocês com isso, talvez vocês tenham alguma dificuldadezinha aí quanto a isso, tá? Só para relembrar, então, aqui eu trouxe um laudo, tá? De um ensaio de SPT, tá? Esse laudo aqui. Isso aqui é o que, quando o pessoal está executando aquele ensaio que eu já apresentei para vocês como que é lá, eles têm que fazer um laudo técnico, tá? De quem executou, tem que ter o responsável técnico pela execução do ensaio, enfim. Vai sair algo mais ou menos parecido com isso aqui, tá? O que diz nele? Por exemplo, a primeira camada de solo, perfil geológico chamado, né? Primeira camada desse solo, então, foi identificado como uma argila de coloração vermelha, tá? E essa argila, ela foi verificada naquele ensaio que sai um pouco de solo a cada metro, tinha a presença dessa argila até 7,30 metros, tá? A partir de 7,30 metros até 8,9 metros, mudou. Teve uma argila de coloração cinza, mudou a coloração da argila, tá? Provavelmente, ao mudar a coloração, também muda a resistência, tá? E é o que se percebe aqui na lateral, ó. Vejam, aqui eu tenho a questão do SPT de fato, né, ó. Aqui é quantos golpes, tá, de SPT foram necessários para a cravação. Vocês lembram de qual trecho que eu utilizo a contagem de golpes para o SPT? Vocês lembram que a gente viu na aula passada? Os dois últimos, né? Ou seja, os 30 centímetros finais, ou seja, a segunda e a terceira camada da contagem de 15 centímetros, né? Ou seja, vai dar 30. Considerando as três, eu coleto a amostra de solo. A segunda e a terceira, eu analiso a resistência do solo. Então, vejam que essa primeira camada de argila, que vai até 7,30 metros de profundidade, ela apresentou uma resistência aí variando de 7 a 5 golpes para chegar aos 30 centímetros. Né? 7, 5, 4, 5, 5, pulou para 6. No momento em que a gente verifica a alteração de cor nessa argila, mudou o tipo de argila, né? Vejam o quanto que ela perdeu de resistência. Ó. Caiu de 6 para 5 golpes, para 2 golpes, tá? Para 2 golpes, para a penetração, então, do amostrador padrão, aquele, do ensaio da SPT, para chegar, então, aos 30 centímetros. Ó. Imaginem vocês, cada golpe desceu 7,5 centímetros. O solo é realmente muito, muito mole, tá? Algo semelhante a isso, tá, pessoal? Foi o que aconteceu lá no... Vocês lembram que do vídeo sobre os prédios de Santos, São Tortos? Tá, então o que aconteceu lá? Não é que eles não tenham feito a sondagem, tá? Em alguns casos foi realizada a sondagem. Só que como eu comentei para vocês em aula, na camada até onde eles desceram fazendo a sondagem, o solo apresentou uma característica de SPT, um número de golpes razoavelmente bons. Tá? O problema é que em uma outra camada, um pouco mais abaixo, ela tinha uma argila muito deformável, uma argila muito pouco resistente para ser assentado às fundações daqueles prédios. E foi o que aconteceu. Por exemplo, aqui nesse caso que a gente tem essa sondagem, é como se os prédios tivessem sido... As fundações dos prédios tivessem sido acomodadas a aproximadamente um pouco menos de 7 metros, aqui nesse caso. Ó.
Pensem, soltar a fundação em cima do 6 aqui, ó, sendo que logo abaixo dele o SPT já vem para 2. Então, vai se perder muito na questão do cálculo a ser considerado ali esse valor de resistência do solo, esse SPT, tá? Ok, na terceira camada de solo, vocês vão encontrar então uma argila arenosa de coloração cinza clara. Ou seja, aqui nós já temos um pouco de areia, tá? Teoricamente, aumenta a resistência. Foi o que se verificou então. De 2 já pulou para 4, pulou para 5. E aqui embaixo, que eu tenho um silt arenoso, provavelmente já com mais areia do que silt, a resistência aqui daí sim, ó, vai de 15, 24, 30, ficou muito resistente realmente ao solo. Só que aí depende do tipo de edificação que eu vou construir, eu vou ver aonde que eu consigo a resistência do solo para mim acomodar essas sapatas, tá? Se for uma edificação residencial, uma casa pequena, enfim, é bem tranquilo para mim conseguir fazer sapata aí de até 3 metros de profundidade aqui com um SPT de 5, 7, 4, enfim, é possível, tá? Agora, se for um prédio que eu precise de muito mais resistência, para esse SPT aqui, para esse ensaio, eu teria que descer as fundações aqui ó, a 15 metros pelo menos, tá? 15, 20, aliás, 12. Aqui são 12 metros, ó. 12 a 13 metros, ó. E aí teria que ver pela carga que a edificação apresenta para o solo. Eu vou verificar então qual a profundidade que eu vou ter que descer a fundação, tá? Na aula de hoje vocês vão ver como que se faz isso, como que se verifica isso, se é possível, por exemplo, no exemplo que eu trouxe para vocês, nós assentarmos então essa casa sobre a camada superficial, sobre essa camada mais de até 3 metros aqui, se é possível então vocês construir essa casa com sapatas até essa altura, tá? Vocês vão conseguir verificar, vocês vão calcular sozinhos, inclusive, grande parte das sapatas, tá? Entendido, pessoal? Essa história de SPT é a mesma coisa que aquilo que vocês já viram na aula passada, porém aqui eu trouxe para vocês um laudo técnico de como que vem o resultado, né, do ensaio do SPT. Ó, vem as 3 camadas de golpes, tá? Porém, para resistência, vocês vão considerar as 3 últimas, que por sinal aqui já veio do ladinho, ó. 7, 2 mais 3 dá 5, 2 mais 2, 4. Aqui já trouxe no lado todos os valores, mas não necessariamente vai vir com os valores aqui repetidos, tá? Porque quem trabalha com isso já sabe que vai ter que verificar esses dois trechos finais ali dos 45 centímetros, né? Ou seja, os 15, os 30 últimos dos 45, tá? Ok, vamos lá então. Como eu disse, dúvidas, faço questionamentos de vocês ali no chat ou por e-mail, tá? Ok, como que é analisado então, tendo em vista que, digamos que eu queira assentar uma sapata aqui, logo abaixo aqui na altura de 1 metro, tá? A edificação que eu pretendo construir não representa muita carga para o solo, com isso eu quero fazer uma sapata para economizar, então eu vou fazer ela na profundidade de 1 metro e já dar conta, digamos assim, de transmitir essas cargas para o solo, então. Como que eu analiso isso, tá? Eu tenho, tá, pessoal? Eu tenho que uma sapata, por exemplo, ela vai fornecer um bulbo de tensões, que a gente chama, que é como se fosse esse balão que ele forma abaixo da sapata, geralmente é considerado aí em torno de 2 vezes a maior dimensão da base da sapata, tá? Digamos que a minha sapata tenha 1 metro, tá? 1 metro por 80. Então, eu vou considerar aí
mais, considerando que é 1 metro, é 2 vezes, então 2 metros para baixo da base dessa sapata, eu também tenho que analisar o SPT. Tá? Eu não vou analisar apenas o SPT da onde que eu estou assentando a base da sapata. Tá? Vejam bem, vamos voltar ali no relatório. Se eu fosse analisar pura e simplesmente só onde eu estou colocando a base da sapata, meu SPT seria 7, né? 3 mais 4, 7. Meu SPT seria 7. Porém, considerando que eu tenho que verificar até 2 metros a mais para baixo, em função que esse bulbo de tensões aqui seria a camada de solo que ainda vai estar sobre a tensão que a sapata exerce para o solo, que ela não vai conseguir distribuir a carga somente nesse 1 metro. Ele desce um pouco para baixo essa carga, dissipando essa energia no solo. Entenderam isso? Ok. Para evitar, então, que, digamos, o solo que está a camada ali de 2 metros de profundidade tenha uma resistência muito mais fraca que essa camada de que está a 1 metro, eu tenho que verificar ele também, então, para evitar o que aconteceu lá naqueles casos dos prédios de Santos, que é a camada de solo que está abaixo, ou seja, que está sobre a ação da tensão do bulbo de tensões, ocorre então essa deformação excessiva em um ponto da edificação. Por isso que eu tenho que analisar o SPT que eu tenho até os 3 metros. Nesse caso, tá? Então, vamos olhar ali no próximo, aqui. Então, eu tenho na camada de 1 metro 7, o SPT é 7, na segunda é 5 e na terceira é 4, tá? Bom, qual que eu vou usar? Existem duas maneiras, tá? Alguns autores e alguns profissionais consideram que o meu cálculo de resistência, meu SPT, que deve ser considerado, alguns autores sugerem que esse valor seja da média dos três valores, por exemplo. 7 mais 5 mais 4 dividido por 3, a média disso daí seria o SPT que eu considero para a resistência do solo. Uma possibilidade, tá? Então, eu teria, vamos calcular aí, 7 mais 3 mais... 7 mais 5 mais 4. Então, eu tenho 16. 16 dividido por 3, eu teria um SPT de 5,33, tá? 5,33. É uma possibilidade, porém um tanto quanto arriscada, porque imagine vocês, eu estou considerando o SPT de 5,33 e eu tenho na camada de 3 metros um SPT de 4, ou seja, está abaixo da média. Tá? Porém, dá para ver que o bulbo de tensões a partir de 2 metros aqui ele começa a diminuir, então essa distribuição de energia está menor aqui. Seria uma possibilidade de se considerar, tá? Porém, como eu disse, isso é a linha de teoria, de pensamento de alguns autores, de alguns profissionais. Existe a outra possibilidade, que seria considerar o menor SPT que eu tenho na camada em que atua o bulbo de tensões. Ou seja, o menor SPT que eu tenho para esse caso é 4. Tá? É o que nós vamos considerar para essa resolução de hoje. Tá? Vamos considerar, então, a pior situação, que seria aquele SPT de 4, aquela camada menos resistente que nós temos no perfil, no relatório do material, tá? De ensaio do SPT. Tá? Ok, vamos considerar 4. Aqui eu tenho um exemplo que eu trouxe para vocês. Ó. Aliás, é no próximo slide. Mas enfim, como que é feito, é possível, tá?
a gente fazer um pré-dimensionamento do tamanho das sapatas, mesmo sem ter o projeto estrutural, tá? Eu preciso do projeto estrutural para, de fato, dizer exatamente qual que será o tamanho da sapata. Sem as cargas que atuam na edificação, fica mais difícil, tá? Você consegue fazer informar um tamanho da sapata aproximado, tá? Que seria com base no pré-dimensionamento das sapatas. Como que é feito isso, tá? Para o pré-dimensionamento das sapatas, uma das linhas de teoria que se tem é que eu devo de considerar 12 kN por metro quadrado, tá? Da edificação. E isso seria a carga total que eu tenho nessa edificação. E eu pego essa carga total, multiplico pela área, e depois eu divido esse valor que eu encontro pelo número de pilares, para ver mais ou menos qual que é a carga que eu tenho por pilar para distribuir no solo. Por que eu digo mais ou menos? Porque não é uma distribuição linear assim, tá? Não é uma distribuição igualitária entre os pilares. Tem alguns pilares que receberão muito mais cargas do que outros. Por isso que trata-se de um pré-dimensionamento isso, tá? Por exemplo, o exemplo que eu trouxe para vocês, uma edificação de 120 metros quadrados, tá? É uma edificação residencial aí, que é o que se considera esses 12 kN por metro quadrado, né? Então, uma edificação aí de 120 metros quadrados, eu tenho uma atuação, eu vou multiplicar, tá? 120 vezes 12, então eu vou ter 1.440 kilonewtons de carga total da edificação, tá? Fazendo a transformação aí, então, para quilogramas ou para toneladas, para ficar mais claro para a gente no dimensionamento, eu vou ter, seria a transformação para passar de Newton para quilograma força, é de multiplicar Newton por 0,10, né? Então, eu tenho, como eu estou com 1.440 kilonewtons, ou seja, quilo é 1.000, então eu tenho 1.440 newtons, né? Então, eu multiplico isso por 0,10, eu vou ficar com 144 mil quilogramas de carga da edificação como um todo, ou seja, 144 toneladas a edificação inteira, né? Com isso, eu divido, porque esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele tem 9 pilares, né? Se fosse uma distribuição linear, como eu disse, eu teria então em torno de 16 toneladas, ou seja, 16 mil quilos por pilar. Com base nisso, eu consigo então encontrar por alto aí qual que seria a área da base das sapatas, tá? Isso em um pré-dimensionamento, tá? Mas, digamos que eu tiver um pré-dimensionamento que eu tenha só essa informação aqui, ó, tá? Porém, eu já tenho a informação da carga da minha edificação. Eu já tenho o projeto estrutural e eu já sei quanto de carga que eu vou ter descarregando em cada pilar. Vejam bem aqui, ó, por exemplo, esse pilar de canto. Eu vou ter uma carga de 24,58, que essa viga aqui, tá? Essa viga aqui está descarregando, a metade dela, né, está descarregando nesse pilar aqui, ou seja, 24,58. E essa outra viga aqui também está descarregando 24,58 em cima desse pilar. Então, a carga total que eu tenho nesse pilar é de 24,58 vezes 2, isso em kilonewton, tá? Isso aqui vai dar 49,16 ou algo parecido kilonewtons nesse pilar. O mesmo procedimento eu adoto aqui.
quanto que eu tenho de carga sendo descarregada nesse pilar aqui. O somatório de 81 mais o 36, eu consigo identificar qual que é a carga que está atuando nesse pilar, que é a carga que eu desejo, então, dissipar ela no solo. Entenderam isso? Como se faz? É basicamente somar quanto que eu tenho de carga em cada pilar aqui, ó. E é o que eu vou usar de informação para o dimensionamento das sapatas. A princípio estão todas as cargas ali, tá? Foi feito, tá? Isso aqui tá bem por alto, tá? Bem resumidas essas informações, enfim, de maneira que vocês, só mais para vocês terem um entendimento de como que é calculado isso, tá? Depois a gente aprofunda mais um pouco sobre esse tema, tá bom? Então, aqui é o que eu falei para vocês, ó. Eu pego, qual que é o cálculo que eu utilizo para fazer o dimensionamento, então, da sapata, tá? A tensão admissível, ou seja, aquela carga que o solo aceita de distribuição da sapata, eu vou calcular através da tensão admissível, tá? Que é essa notação aqui, tá? Então, é tensão admissível que é igual ao meu NSPT, ou seja, esse númerozinho que eu tenho aqui, dividido por 5, tá? Então, qual que é o NSPT que eu combinei com vocês que nós iríamos utilizar? A média dos 3 ou a pior situação? Até onde o bulbo está atuando? A pior situação, né? Ou seja, 4 nos 3 metros. Ok, então eu vou pegar NSPT 4 dividido por 5, eu vou ter uma tensão admissível de 0,8 kg força. Ó o detalhe, tá, pessoal? Por centímetro quadrado. Entenderam? Por centímetro quadrado. Muito cuidado, porque aqui nós temos a informação de 16 mil quilos, tá? Por pilar aproximado. Aqui vocês vão somar um valor, vão encontrar um valor de cento e poucos, por exemplo, esse caso aqui, kilonewtons, tá? E aí isso vai ser descarregado em uma área que vocês vão encontrar em centímetro quadrado, tá? Então tenham cuidado nessas anotações aí para não se perder. Como que vocês vão calcular isso? Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Desse pilar aqui, tá? Que eu somo 36,18, tá aqui, 36,18, mais 81,92, que deu igual a 118,1 kilonewtons, tá? Como eu disse, 1 newton equivale a 0,10 kg-força. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 1000 para ter em newton, ou seja, 118.100 newtons, tá? Vezes 0,10, eu vou ter 11.810 quilograma-força concentrado nesse pilar aqui, tá? Nesse aqui. Vejam que deu aproximado aí, né? O que a gente tinha pensado antes lá em torno de 16 mil quilos, 16 toneladas por pilar. Esse projeto que eu trouxe aqui, esse desenho, ele é menor. Esse aqui tem aproximadamente 100 metros quadrados. Aquele outro tem para ser 120 metros quadrados, né? Aquele exemplo que eu trouxe lá de pré-dimensionamento. Deu 16, então muito provavelmente diminuindo aí esses 20 metros quadrados, vem aí para uns 12, 13 pelo pré-dimensionamento, tá? Como que eu calculo, então? Eu tenho uma carga atuando do pilar da edificação de 11.000. O cálculo da área seria a área igual a tensão dividido pela capacidade de suporte pela tensão admissível do solo, né? Então, 11.810, que é a carga que está atuando no solo, dividido pela tensão admissível do solo, que nós calculamos aqui, ó.
tá? Então, é a carga que está atuando no solo, que está atuando no pilar, aliás, que é os 11.810 kg-força, ou seja, as 11,8 toneladas, dividido pela tensão admissível do solo, que é o 0,8 kg-força por centímetro quadrado. Então, eu vou ter 14.762,5 centímetros quadrados, tá? Para esse pilar. Vejam que eu tenho isso aqui em centímetros quadrados. Eu tenho isso aqui, é a área da sapata. Área. Como sabemos, área, calculo lado vezes lado, né? Então, é a mesma coisa que eu tirar a raiz quadrada desse valor encontrado aqui. Entenderam isso? Raiz quadrada dos 14.762,5 centímetros quadrados, eu encontrei então um valor de aproximadamente 121,5 centímetros. Tá? Agora não quadrado mais porque eu tirei a raiz quadrada, né? Então fiquei 121,5 centímetros. Detalhe, tá? Sapatas e pilares nunca são dimensionados com valores quebrados assim, tá? Eles são dimensionados com valores múltiplos de 5, tá? Por exemplo, aqui deu 121,5 e eu joguei para 125. Se eu tivesse encontrado 126, eu iria jogar para 130, tá? Sempre múltiplo de 5 para cima, nunca para baixo, porque daí você vai estar dimensionando a menos do que aquilo que você encontrou no cálculo, tá? Um detalhe que eu quero ressaltar para vocês. Eu fiz a área, tá? E eu encontrei uma dimensão com base na raiz quadrada. Esse valor que eu informei de 125 centímetros, de 1,25 por 1,25, seria em essas dimensões em metros. Vocês não podem fazer isso se o pilar for retangular, tá? Porque a sapata ela tem que seguir a mesma proporção do que o pilar. Para esse caso, eu só poderia indicar uma sapata de 1,25 por 1,25 caso meu pilar fosse de seção quadrada. Por exemplo, um pilar de 20 por 20. Não, eu tenho um pilar, vamos ver de quanto que é esse pilar aqui. Esse pilar é de 20 por 50, tá? Esse pilar é de 20 por 50. Então, eu vou ter que, e isso é tema para nossa próxima aula, eu vou ter que pensar uma forma de seguir a mesma proporção do pilar para a sapata, tá? O que eu quero que vocês façam agora, tá? Vocês vão pegar e encontrar todas as áreas das sapatas, com base nesse cálculo aqui, tá? Vão somar as cargas que tem em cada pilar. Vejam aqui quais são os pilares, ó. Pilar 1, pilar 2, pilar 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Seguem essa ordem aqui. Calculem a carga que está atuando em todos os pilares. Achem ela em quilograma-força e encontrem uma área, tá? A área que vocês precisam para a sapata. Ok? Até aqui. Façam de todos para todos os pilares, tá? Somem e tenham essa informação. E aí, na próxima aula, a gente vai verificar, então, como que é feito essa proporção entre sapata e pilar, de maneira que eu consiga dimensionar corretamente essa sapata, tá? Das dimensões corretas dela com base na seção do pilar. Ok? Façam isso, que daí na próxima aula nós vamos ajustar, então, que vai ser o tema da próxima aula, então, ajustar essa seção dessa área, dessa base de sapata, de acordo com os pilares. Não sei se ficou alguma dúvida. Repito, se ficou alguma dúvida, tá, pessoal? Poste no chat, manda um e-mail, enfim. Vamos tirando as dúvidas. Qualquer coisa, e não precisa ser exatamente no horário da aula, pode mandar e-mail depois. Vamos se organizando, tá?
Para semana que vem eu quero tentar fazer a live, fazer ao vivo, né? Para ser mais dinâmico ali, a questão das dúvidas. Mas, por enquanto, eu acho que para esse tema que eu trouxe hoje, eu acho que vai ser tranquilo essa parte que eu apresentei para vocês. Tá bom? Até a semana que vem. Se cuidem, tá? Fiquem em casa, de preferência, se possível. E, como eu disse, qualquer coisa, estou no e-mail, podem mandar o WhatsApp no grupo ali também e vamos se conversando, tá? Até mais. Valeu!